falar sobre PL da anistia, Chiquini. Claro. PL da anistia ou dosimetria, vota isso, o que o Paulinho da Força tem a dizer, eu posso imaginar, né? Aí apresenta destaque. Chiquini está muito confuso para todos, a gente já não sabe mais quem ouvir. A gente sabe que a gente precisa, é anistia ampla, geral e restrita. Só que quando a gente fala de anistia, que vira dosimetria, põe Paulinho da Força, entra Aécio Neves, Michel Temer, ministro do Supremo querendo legislar, fica muito difícil para nós aqui acreditar em alguém, Chiquini. Vitória, nós estamos em um momento muito difícil, né? Agora é o seguinte, a direita só tem espaço para gente forte, né, e gente corajosa. Não tem mais espaço para ninguém, porque agora é a hora que o filho chora e a mãe não ouve, Vitória. Agora nós veremos quem é quem. Não há, Pitoli, outra opção para o Brasil senão anistia. Tá? Deixa eu explicar para vocês a importância da anistia. A anistia não é perdão de culpado. Isso é muito importante. A anistia é o povo retomando a justiça. O que acontece? A nossa Constituição Federal diz que nós somos uma tripartição de poderes. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O povo é o poder legislativo, tá? O judiciário é o poder que faz justiça. Quando o poder judiciário se torna injusto, quando o poder judiciário não faz mais justiça e não houver mais mecanismos jurídicos, recursais, judiciais a restabelecer a justiça, o povo que detém o poder, o povo que criou o Estado, pode fazer justiça por meio da anistia. Isso é anistia. É o povo, por meio das leis, vindo e falando o seguinte, ó, nós queremos anistia porque nós temos o poder é nosso e nós estamos retomando a justiça. Então a única forma de restabelecer a justiça é a anistia, Vitória. Por isso que nós não podemos abrir mão da anistia ampla, geral e restrita. Por quê? Primeiro, são dois pontos. Tá? Tem gente que cometeu erros ali, Vitória, que estão com penas exageradas, então o cara quebrou um vidro, a Débora pintou uma estátua, houve vândalos, então tem pessoas que cometeram erros e devem ser responsabilizados, na medida da culpabilidade. Então, tem crimes ali que foram praticados, Pitoli, que a pena é multa. Tem gente que tomou 17 anos, 20 anos de prisão por fatos que a lei diz que é 1 ano de regime aberto. Então, aos culpados, nós temos esse ponto, a proporcionalidade da punição. Aos inocentes, tem gente que tirou selfie na praça que tomou 17 anos. Então, a anistia, ela é necessária para esses dois públicos. Por quê? Uma, inocentes condenados sem que tenham praticado crime, e pessoas que praticaram infrações sendo punidas desproporcionalmente. Então, não há outra saída senão a anistia. Aí vem o seguinte, o STF manda no Brasil, porque nós temos deputados e senadores com teto de vidro, nós temos deputados e senadores corruptos, muitos, há pessoas boas também, eu posso linkar os nomes aqui, né? Que então estão na coleira, por isso que aquela PEC da blindagem, cheio de defeitos, eu gravei um vídeo de 20 minutos, Vitória, nas minhas redes, para tratar da PEC da blindagem. Eu disse o seguinte, colocando na balança os ônus e os bônus, eu prefiro aprovar aquele ponto de precisa de votos do Congresso para investigar e processar parlamentares. Uma forma de blindar deputados e senadores contra as garras do STF. Ah, mas vai proteger criminosos corruptos. Os criminosos corruptos já estão blindados. Não muda nada, eles já estão blindados. Hoje o STF só investiga e processa a direita. Né? Então, por isso que eu achava que tinha um ponto ali daquela PEC da blindagem que era bom, que era precisar dessa aprovação. Para quê? Para se blindar contra isso, contra essa influência do STF dentro do Congresso. Ou você vota como o STF quer, ou nós vamos botar para andar o seu inquérito, vamos botar para andar o seu processo e vamos te punir. Por isso, Vitória, que infelizmente, um nó na garganta, já tô com dor de garganta hoje mesmo e me dá nó na garganta, não vai ter, Vitória, não vai ter anistia ampla, geral e restrita. Ah, desculpa, né? Eu digo isso, tem que ter muita coragem para falar isso que eu tô falando,
Muita coragem, porque eu não tô jogando balde de água fria em ninguém, tá? Não quero jogar balde de água fria, não tô jogando contra. Pelo contrário, eu acho a maior derrota de 2025, a maior derrota que a gente teve esse ano, condenação do Bolsonaro e não ter o PL da anistia. Vai aprovar esse PL da dosimetria, Pitoli. Já tá certo, ninguém vai ter coragem de falar isso pra vocês, tá? Ninguém vai ter coragem, mas, Pitoli, eu já sei que já tá certo. É o PL da dosimetria que vai passar. Meu Deus. Agora, Chiquini, então eu entendo que a gente vai esperar virar 2027, uma eleição, para tentar, através de um novo parlamento, de um novo Congresso, aprovar, avançar, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, né, do 6 de janeiro, né, o Olavo, até salvo engano aqui, hoje tratou do assunto pela manhã, esperar os 4 anos para recuperar a justiça, é o único caminho, Chiquini? Eu vejo uma solução, Vitória. Eu vejo uma solução. Se me derem um tabuleiro e eu puder desenhar um tabuleiro, eu penso o seguinte, existe uma solução, tá? Vai passar esse PL da dosimetria, já tá certo, porque o que o STF quer, Pitoli, tá? E o que o Centrão quer, e o que a esquerda quer, não é Bolsonaro preso. Eles querem Bolsonaro inelegível, tá? O PL da anistia extingue a punibilidade. O que é anistia? Perdão total. Cessam todos os efeitos de uma pena. Então, anistiado, Bolsonaro volta a ter poderes políticos. Então ele fica elegível se anistiado. O PL da anistia, o PL da dosimetria, Bolsonaro continua condenado. Os presos de 8 de janeiro continuam condenados. Ou seja, todos continuam inelegíveis. Então esse PL da dosimetria, a princípio vão colocar pena de 1 ano e 7 meses para o Bolsonaro e para os presos, né? Quem está preso lá 1 ano, já mais de 1 ano, já vai para a rua, né? Então, assim, o PL da dosimetria, Bolsonaro pode até não ir preso, mas fica inelegível. É o que importa para essa gente. O que eles não querem é Bolsonaro na urna. Por isso que eles aceitam o PL da dosimetria, porque Bolsonaro continua condenado, então continua inelegível, tá? Qual que é o desenho que eu vejo? O Brasil tem uma chance. Tirar Lula em 26 e ter um Senado de 2/3. O que eu acho que ficaria perfeito? Vamos pensar no mundo ideal. O mundo ideal, vem um Senado de 2/3 da direita, vem um Senado de 2/3, e vem um candidato escolhido pelo Bolsonaro na presidência. Esse presidente escolhido pelo Bolsonaro e eleito da direita induta o Bolsonaro e os presos políticos. Aí, se o STF quiser fazer a mesma coisa que fez com o Daniel Silveira, não vamos aceitar indulto do presidente. O Senado, com 2/3, vem e fala, ó, se vocês invadirem a competência do Executivo, nós vamos instaurar processo de impeachment. Para mim, esse é o melhor cenário. Tá? Porque o indulto ele é muito mais rápido do que um PL da anistia. O indulto é uma canetada do presidente, Pitoli, entendeu? Então já dá lá, o presidente toma posse dia 1º de janeiro, né? Pô, dia 10 de janeiro ali você já tá com o indulto de todo mundo. Aí o STF vai querer berrar, você tem 2/3 de Senado de direito, o Senado vem dar um tapa na mesa e fala, não se mete, senão nós vamos instaurar processo de impeachment. Tá? Entendi. E aí, então, seria uma possibilidade. Porque o Senado, ele tem essa finalidade de tracionar a corda. Entendeu, Pitó? Então, o que nós temos que sonhar hoje, brasileiros? Com o presidente de direita, tá? Com o presidente de direita e 2/3 do Senado, tá? Jeffrey, você jogou a toalha? Jamais. Jamais. Só que o Congresso Nacional hoje está tomado pelo Centrão e pela esquerda. Não tem homem, não tem gente com hombridade naquele Senado, naquele Congresso hoje. Nós não temos. Sejamos adultos, Pitoli. Nós não temos quórum. Nós não temos quórum hoje a enfrentar a Suprema Corte. Vai ter manifestação agora essa semana? Vai. Vamos continuar exigindo o PL da anistia ampla, geral e restrita. Por quê? Porque é a única forma de ter Bolsonaro na urna. Então, a única forma de ter Bolsonaro na urna, e por isso que eu acho temerário pensar em qualquer candidato nesse momento, não dá para se falar, né? Inclusive eu falei que eu achei muito temerário, né, todo e qualquer candidato de direita se lançar pré-candidato. Não, tá? Porque ainda tem chance do PL da anistia. Eu só tô dizendo que a chance é cada dia menor, porque o Paulinho da Força foi colocado a dedo ali.
Então existe uma chance de PL da anistia? Existe. De que forma? O povo pressionando muito o Congresso, né? Óbvio que se o povo pressionar aqueles parlamentares frouxos, né, é capaz que eles tenham coragem de enfrentar o PL da anistia. Só que, de outro lado, sem essa PEC da blindagem que não passou, eu vejo uma dificuldade, porque daí os parlamentares estão nas garras do STF. Então eu via uma chance do PL da anistia se a PEC da blindagem passasse naquele ponto de precisar de votos do Congresso para investigar e processar parlamentares. Hoje, Pitoli, tá? Hoje, infelizmente, o Congresso, na sua maioria, é um bando de frouxo que vão fazer o que o STF quer. Então cabe a nós, povo, insistir que passe esse PL da anistia. Mas é aquilo que eu falei, não podemos aceitar o PL da dosimetria. Nós temos... Eu achei maravilhoso. Você viu os advogados? Você viu os presos políticos dizendo que não aceitam o PL da dosimetria? Claro que não vamos aceitar. A gente não aceita esse troço. Tá? A gente não aceita. Só que é o que o STF quer. E a gente sabe que o centrão e a esquerda vão dar uma forma, mas a gente não pode aceitar. Nós temos que continuar indo para a rua, continuar pressionando, continuar expondo quem for contra o PL da anistia até o último dia, porque o PL da anistia é a única chance do Bolsonaro na urna. O PL da dosimetria não vai ter Bolsonaro na urna, Vitória. Chiquini, e o Felipe Martins nesse caso? Porque tamanha injustiça cometida com tantos brasileiros, e entendo eu que nesse caso, a exemplo do presidente Bolsonaro, o Felipe Martins é mais um desses injustiçados. Como é que está a questão do Felipe Martins? Por isso, Pitoli, que a gente não pode abandonar o PL da anistia. Não tem como. Por exemplo, Felipe Martins. Né? Felipe Martins, gritantemente inocente, todos ali, tá, gente? Tá, e todos ali, eu falo para vocês, o Chiquini defende o presidente Bolsonaro porque ele é bolsonarista, o Chiquini tá falando, não, eu estou advogado no processo, eu conheço o processo, eu defendo o presidente Bolsonaro e os presos ali, além, né, da minha posição ideológica e política que todo mundo conhece, é porque eu sei que eles são inocentes. Nós temos presos políticos. São 1.600 condenados, Pitoli, inocentes, não teve tentativa de golpe. Não existe prova de tentativa de golpe. E veja, o julgamento do Felipe Martins está chegando. A gente não vai jogar toalha, nós vamos insistir na inocência do Felipe Martins, né? Como não podemos jogar a toalha com relação ao presidente Bolsonaro, que também cabe recurso. Há esperança ainda no julgamento do presidente Bolsonaro, né? Ele foi condenado, mas ainda cabem recursos. Né? Temos que ter fé e esperança que vai conseguir levar esse caso para o plenário, porque o Fux quer que esse caso termine no plenário. E é a expectativa que existe do recurso do presidente Bolsonaro para levar esse caso para o plenário. Com relação ao Felipe Martins, a nossa expectativa é de absolvição, por quê? Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. Felipe Martins foi denunciado por uma minuta que não existe e será julgado por uma reunião que não participou. Esse é o processo do Felipe Martins. Né? Então veja, Pitoli, o que nós estamos passando hoje nós temos que ser adultos e maduros e entender que a realidade não está boa, porque infelizmente hoje a direita é minoria. Nós somos a minoria. Né? Tem muita gente pulando do barco da direita, você está vendo. Né? Você está vendo. Ontem eu estava conversando com um amigo que é famoso e benquisto por todo mundo aqui, que não vai jogar toalha também, e ele tá falando, poxa, eu tô tão triste, cara. Tem tanto cara que tá pulando do barco que você não imagina. Por quê, Pitoli? Porque estão com medo do STF. Por isso que eu digo para vocês, gente, a gente precisa de 2026, a gente tem que vencer em 2026. Porque tem gente do nosso time que já está pulando do barco. Aliás, Chiquini, você está sofrendo agora, entendo eu, por exemplo, depois daquelas tuas participações na defesa do teu cliente, no plenário, mesmo que virtual ali, ao vivo a defesa, enfim, o teu modo de desafiar, né, usando da lei, né, usando a lei ao teu lado, já traz consequências para você, não traz? Pitoli, desde sempre, até dentro da advocacia, eu sempre fui um cara meio excluído, desde que eu sou advogado. Eu sou advogado há 14 anos. E eu sempre me posicionei como de direita. Então, eu sempre tive dificuldades. Tem congresso, não me convidam. Tem evento da advocacia, não me convidam. Eu sempre enfrentei muita resistência. E hoje, muito mais.
né? Hoje muito mais. Hoje, literalmente, eu virei inimigo, até dentro da minha classe. Mas eu não ligo, Pitoli, eu não ligo. Eu me preocupo com o que a minha esposa, a minha filha e o meu filho pensam de mim, né? O meu avô de 96 anos faleceu, agora faz 3 meses, e meu avô sempre disse para mim: filho, o que um homem tem é a palavra, é a honra. Então a nossa honra, a nossa dignidade não se negocia. Não se negocia por cargo político, por mandato, por dinheiro. A nossa honra e a nossa dignidade não se negocia. Eu sou advogado há 14 anos e eu sofro, tá, por ser um advogado que me exponho em rede social como de direita e nunca mudei. E não é agora que eu vou mudar, entendeu? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho uma família a quem prestar contas, né? E nós estamos lutando por injustiçados. Veja como que eu vou jogar a toalha tendo o coronel Azevedo inocente preso, estando dentro do processo e vendo que o presidente Bolsonaro é gritantemente inocente e foi condenado. Como que nós vamos jogar a toalha? E a única solução do Brasil é ou uma anistia ampla e geral e restrita, ou um indulto, Pitoli. Não há outra solução. Não há. Não há. Não há outra solução. A questão é, em que momento que nós vamos conseguir? Se nós vamos conseguir a anistia agora, que eu estou com pouca fé, porque tem gente da direita já pulando do barco, então você imagina, o Centrão não quer anistia, a esquerda não quer anistia, Mas, tem gente dentro da direita já pulando do barco. Chiquini, porque muitos desses estão... Já falei isso aqui, ó. Comecei a falar no final de junho. Falei, tem gente fazendo cálculo da direita que a prisão do presidente Bolsonaro é o melhor para a eleição do ano que vem. Porque virou mártir, o mártir que não pode disputar a eleição. Quem representa o Bolsonaro? O A, o B e o C. Então vota nessa turma. Tem gente fazendo esse cálculo, que a prisão do presidente Bolsonaro é a melhor alternativa. E aí... Vittori, você acha que alguém... Desculpa, eu tenho uma posição. Eu acho que podem criar o candidato que quiser, só o Bolsonaro ganha do Lula, não. Eu não... Eles sabem disso. Eu não vou falar mal de nenhum candidato aqui, mas eu acho que só o presidente Bolsonaro conseguiria vencer. Concordo. Vencer o Lula, eu não consigo. Por exemplo, veja os institutos de pesquisa, né? Instituto de pesquisa é um problema no Brasil, né, Pittori? Instituto de pesquisa é um problema no Brasil, né? Você sabe que quem paga mais leva. Sim. Há institutos sérios. Por exemplo, eu respeito muito o Paraná Pesquisa, que é aqui do meu estado, né? Mas por que eu respeito? Porque nas últimas eleições, o Paraná Pesquisa acertou na vírgula, né? E o Paraná Pesquisa mostra que hoje o único candidato que venceria Lula em 2026 é Bolsonaro. Por isso o desespero do regime em não permitir uma anistia, para que o Bolsonaro não vá para a urna. Agora, isso é golpe. Eleição em 26 sem Bolsonaro é golpe. Por quê? Porque é um inocente condenado, né? Inocente condenado, e a anistia, que é o povo que quer, o STF dizendo que é inconstitucional. Dizer que a anistia é inconstitucional é golpe também, porque o Congresso Nacional que dá anistia. O STF se meter na anistia é inconstitucional, Pitoli. A Constituição Federal diz: a anistia compete ao povo. Então, se o Congresso quer anistiar, o STF não tem que se meter nisso, porque a Constituição diz que compete ao povo. Só que eles sabem, o Lula sabe, o regime sabe. Bolsonaro na urna em 2026 é Bolsonaro eleito. Eles sabem disso. Chiquini, vamos lá. Agradeço mais uma vez, irmão, por passar por aqui, lidar com assuntos delicados com tamanha franqueza. E bola pra frente, a gente volta a se falar. Espero te ver mais vezes por aqui e com mais frequência, Chiquini. Obrigado, Pitoli. A guerra é grande, são muitos os pontos, a guerra é muito grande, mas eu digo agora juridicamente falando, tá, gente? Não permitam que digam que a anistia é inconstitucional. Não, a anistia tem previsão constitucional. A Constituição diz que quem concede a anistia é o Congresso, e não tem como a anistia ser inconstitucional se ela está prevista na Constituição. A nossa Constituição diz que a anistia é o Congresso Nacional, tá? Então, não vamos jogar toalha, vamos continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita. E, Pitoli, 2027, impeachment desses tiranos que querem tomar o nosso Brasil e querem aprisionar o nosso povo.
Tamo junto, Pitoli. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Valeu, abraço. Jeffrey Chiquini, conversando conosco. Valeu, Chiquini.